Cazaquistão, terra de estepes a perder de vista, das ágeis cavalarias e dos alhage. O vento empurra a vegetação rasteira para a terra seca e cheia de rachaduras. Das cordilheiras do Tian Shan até os montes Urais, essa é uma terra de antigos nômades. Por milhares de anos, tribos guerreiras alternam-se por aqui, feito ondas incessantes. Citas, hunos, turcos e as hordas de Gengis Khan e Tamerlão. Longe das grandes metrópoles, pastores habitam em aldeias. Crenças pagãs e seus rituais são tão intrínsecos ao modo de vida nômade que, mesmo com a adoção do islamismo, elas não desaparecem. A energia selvagem das tribos antigas permanece viva nas cerimônias locais. Elas chocam, assustam e são realizadas constantemente, assim como a fé do povo na magia dos Basque, os xamãs da estepe selvagem. O velho xamã cospe no açúcar e profere palavras de encantamento. Ele está preparando um remédio para Daniari e sua esposa, Jadíria. Os jovens se mostram incrédulos. Não é o primeiro que tenta ajudá-los. No Cazaquistão existem muitos Baxi, mas um verdadeiro homem com poderes místicos eles ainda não encontraram. Por 2 anos, Daniari e Jadíria têm visitado todos os xamãs dos arredores, mas nenhum deles conseguiu livrá-los de seu sofrimento. A última esperança do casal de Magomed Sautov, um xamã que vive distante, em algum lugar na fronteira com a China. Dizem que o poder dele é real. Daniari e Jadíria estabeleceram-se na aldeia pastoril logo após o casamento. Aqui, o jovem pastor encontrou casa e trabalho. Jadíria não se incomodou em viver num local tão remoto, onde toda a população consiste em um par de pastores taciturnos. Ao lado de Daniari, ela encontrou a felicidade, embora em uma casa abandonada. Apriscos e montanhas de pastagem são o dia a dia de Daniari. Filho de pastores, ele nasceu nessa mesma aldeia e não imagina outro tipo de vida para si. Depois da 5ª série, eu já ajudava meu pai nas pastagens. Foi ele quem me iniciou na criação de cavalos, como identificar a doença através da respiração do cavalo, como cuidar dele para evitar desgastes e sobrecarga. No penúltimo ano, eu já era um pastor de verdade. Apesar de jovem, Daniari é muito experiente. Os cavalos que ele cria são robustos e bonitos. Sua habilidade de cura despertaria inveja em qualquer veterinário. O conhecimento adquirido com o pai e o avô, às vezes é capaz de ajudar a levantar um animal doente e sem esperança de melhoras. Essa égua recebeu uma picada de cobra. O cavalo morre 2 horas após a picada. Por isso, os veterinários aconselham o sacrifício imediato do animal. Mas Daniari salvou esse belo animal. Agora ela está reaprendendo a andar. É 1, é 2, levantar. Ela é levantada 3 vezes por dia para evitar as ulcerações. O método de tratamento Daniari mantém em segredo. Talvez ele use práticas xamânicas, o que não é raro entre pastores cazaques. No entanto, para ajudar a esposa, Daniari não tem o mesmo poder. Os médicos também lavaram as mãos. Toda vez que Jadíria chega ao 6º mês de gravidez, ela aborta. A primeira vez que o aborto aconteceu foi há 2 anos. Era inverno. Jadíria acabara de voltar da cidade, onde tinha feito o ultrassom. Animada, a mulher preparava o jantar, quando, de repente, sentiu uma forte dor na barriga.
Cheguei a casa. De noite estava tudo bem. Estava preparando o jantar. Depois, nós jantamos. E depois, durante a noite, eu tive dores. E de manhã, tive sangramento. Quem viu primeiro foi o irmão mais velho do Daniar. Ele estava no carro. Ele me levou de carro. Nós fomos correndo para Erkin. De lá veio a ambulância e me pegou. Enfim, no hospital foi feita a limpeza. Tudo. Limparam tudo. Disseram que o bebê tinha crescido até os 3 meses e depois ele parou de se desenvolver. Os médicos conseguiram identificar o sexo do bebê. Era uma menina. De acordo com a tradição, mesmo os bebês que nascem mortos recebem um nome. Daniari foi quem escolheu. Demos a ela o nome de Karligash, que significa andorinha. Meus pais a levaram para a aldeia e lá ela foi enterrada. Nós ainda vamos ter filhos, disse Daniari para a esposa. Depois dessa experiência, Jadíria começou aos poucos a voltar à sua vida normal. Parecia que tudo já tinha passado. Sofria muito, mas não demonstrava para ninguém. Foi muito difícil. Daniari sabia que a dor da perda da filha não deixava Jadíria. Ele sempre se esforçava para ficar ao lado da esposa. Ela sofria demais. Se ela escutava uma conversa sobre crianças, mesmo de longe começava a chorar. Ou quando mostravam bebês na TV, ela também ficava deprimida. Eu tentava acalmá-la. Não era fácil para mim vê-la sofrendo. Depois da primeira gravidez mal-sucedida da esposa, Daniari pediu ajuda a um Baxi. Nessa família, não é a mulher que acredita nas habilidades mágicas dos xamãs, mas o marido. Jadíria é cética quanto a eles. Eu não acredito em xamãs, mas meu marido insistia o tempo todo para que fôssemos até eles. Se foi a ajuda dos Baxi ou se aconteceu por si só, não sabemos. Mas na primavera seguinte, Jadíria anunciou a Daniari que estava grávida novamente. O marido atencioso cuidou para que ela não realizasse as tarefas domésticas. Mas passados 6 meses, tudo se repetiu. A dor abdominal súbita e a perda do bebê. O primeiro bebê era uma menina, mas não informaram sobre o segundo. Eu fazia o ultrassom, mas eles não contaram que depois do 4º mês se descobre o sexo da criança, menina ou menino. E não disseram. Não conseguiram identificar. Os médicos não descobriram o porquê de Jadíria não conseguir manter a bebê. Ela e o marido são jovens, fortes e saudáveis. Só resta uma coisa, feitiço. Concluiu Daniari. Ele sabia muito bem que entre os Baxi existem aqueles que não se intimidam com o uso de magia negra. No começo eu achei que uma conhecida tinha rogado uma praga em mim. Nós namorávamos na época da escola e depois eu me casei com Jadíria. Mas ela está casada e está tudo bem com ela, por isso eu não sei quem poderia ser. Embora os médicos não tivessem determinado o sexo do bebê, Daniari sentiu que era uma menina. Por isso ele lhe deu o nome feminino de Karakat, que significa groselheira negra. Eu chamei minha primeira filha de Karligash, Andorinha. E as andorinhas ficam sempre nas montanhas, nos pés das groselheiras negras, comendo os frutos. Eu queria que minhas 2 filhas, Karakat e Karligash, fossem inseparáveis. Daniari enterrou a filha não nascida a poucos quilômetros do aprisco.
patrão, tio Sasha e seu companheiro Damir acompanharam Daniari ao cemitério para instalar a cerca em volta do túmulo. Faz tempo que o velho cemitério está fechado. É proibido sepultar aqui. Mas a direção atendeu ao pedido de Daniari. A pequena sepultura de Karkat não ocupa muito espaço. Na pressa, Daniari esqueceu a pá. Ele usou um pedaço de ferro de outra grade que estava jogado no chão. Tio Sasha e Damir se afastam um pouco para deixar Daniari sozinho com Karkat e com seus pensamentos. Daniari está pensando em Jadíria, em seu medo de perder outro filho. Será que o Baxi Magomed, de que tanto ouviu falar, poderá ajudá-los? Será que ele vai descobrir a causa da infertilidade? A 400 quilômetros da casa, Daniari fica no povoado de Tilik. Aqui, na fronteira com a China, vivem os uigures. Baxi Magomed é um deles. Magomed marcou um encontro com o aldeão Rinato aos portões do velho cemitério. O jovem segura uma mortalha branca, vestuário de defuntos. O Baxi conduz o rapaz até o centro do cemitério. Rinat tem sido atormentado por pesadelos noturnos. O ritual de envolvimento da mortalha deve livrá-los deles. Imagine seu próprio funeral, sugere Baxi a Renato. Ele toma alguns passos de distância e faz uma prece como num funeral. Magomed completa os ritos mágicos com suratas do Alcorão Sagrado. De maneira surpreendente, os uigures combinam a cultura muçulmana com as mais antigas tradições pagãs. A síntese do ato de hoje é fazer com que o homem enfrente seu medo sem recuar. O próprio Magomed acredita que os espíritos maus, os shaitan, que assombram o Rinato, se acalmem ao vê-lo no cemitério envolto em uma mortalha. A mortalha tem uma energia muito forte. Nada é mais puro em termos de energia do que roupas de morto. Já aconteceu de eu levar doentes em fase terminal envoltos em mortalhas até o cemitério e eles se recuperarem. Depois de atravessar o medo, Rinato precisa absorver energia da natureza, diz Magomed. Por isso, ele conduz o rapaz até uma árvore sagrada. O Baxi assegura que esse carvalho de 200 anos irradia força vital. Desde tempos remotos, os uigures acreditam na magia da natureza. Pessoas de todo o Cazaquistão se consultam com Magomed. Por aqui, desde a antiguidade, acredita-se que para se livrar de uma doença, enriquecer ou ser mais feliz, é preciso visitar um Baxi. O povo acredita que as previsões de Magomed sempre se concretizam. Antes de dar início às consultas, o xamã queima no quintal da casa uma mortalha trazida do cemitério. Estar na frente de Magomed é como estar na palma de sua mão. Para saber sobre o destino de uma pessoa que está vendo pela primeira vez na vida, o Baxi conta com a ajuda do tabuleiro.
Esse método antigo de adivinhação dos povos turcos baseia-se na combinação de 41 pedras. O número 41 é ligado à magia e ao destino. Um herói mais um grupo de 40 homens compõem o épico clássico turco. O calendário turco antigo também é composto de 9 meses com 40 dias, complementados por um dia especial atemporal. Magomed preenche o tabuleiro aleatoriamente com 3 pilhas. É o passado, presente e futuro da pessoa que está sentado à sua frente. De cada pilha são retiradas 4 pedras. O importante aqui é o que sobra. Se número ímpar é bom sinal. Se par, indica problemas. Do que restou, Magomed forma uma coluna vertical. A pedra de cima é a cabeça. Ela revela ao Baxi sobre a mente da pessoa. A pedra do meio são os braços, os bens, riqueza ou pobreza. A pedra de baixo são as pernas, os caminhos, as viagens. Por dia, Magomed recebe até 40 pessoas, incluindo aquelas que não creem no seu poder e o chamam de louco. Acontece de pessoas virem para a nossa aldeia perguntarem onde mora Magomed. E ninguém sabe de qual Magomed elas estão falando. Mas se falarem o louco, já apontam para a minha casa. Eu não fico ofendido, que riam de mim. Eles não compreendem a vida dos Baxi. Qualquer mortal que visse o que eu vejo ficaria louco. Há um mundo além e muitas outras coisas. O ritual dos Baxi do Cazaquistão é caracterizado por um estado de êxtase. Eles têm ataques epiléticos, dão gritos assustadores, reviram os olhos e expelem espuma pela boca. Ninguém espera outro comportamento, uma vez que os espíritos ajudadores apoderam-se dos Baxi. Magomed não cobra pelo tratamento e o chama de charlatão quem o faz. Ele gasta seu tempo e suas forças sem receber nada em troca. Daniari ganha pouco. O que ele consegue juntar, envia aos pais. Amanhã, o pastor e a esposa vão até o Baxi Magomed. Significa que é preciso abater um carneiro para preparar um jantar farto. Tudo é feito de acordo com o canone islâmico. A cabeça do carneiro fica voltada para Meca. Após repetir a prece, o pastor desce a faca. Daniari separa a carne. As vísceras ele põe numa bacia, porque ainda serão úteis. Quando ele abater um cavalo, as encherá com a carne para fazer linguiça. Terminando com a carne, Daniari sela seu cavalo para verificar a manada. Jadíria está na cozinha preparando o jantar dos pastores. De 3 em 3 dias, essa é a rotina de trabalho de Daniari. Quando ele está descansando, outro grupo leva o gado para pastar. Mas mesmo aos finais de semana, ele visita a pastagem. Daniari é o primeiro pastor e responde sozinho pela integridade da manada. Os principais inimigos dos pastores são lobos e ladrões de cavalo. E ambos não são raros na estepe. Por isso, os pastores estão sempre em alerta.
Metade dos cavalos da manada de Daniari é toda branca sem manchas. Essa é uma espécie muito rara na natureza, o que torna os cavalos brancos de olhos azuis mais caros do que os cavalos comuns. Foram 15 anos para se chegar nessa raça. Dos últimos 3 anos, a seleção tem sido fornecida por Daniari. Carne cozida, talharim e batatas. São pratos típicos cazaques e o preferido dos nômades é o cozido de carneiro. Jadíria decidiu prepará-lo para o jantar de hoje. Começa a escurecer. É hora de voltar com os cavalos. O cozido já está esfriando. Jadíria chama Daniari e seus amigos para a mesa. Logo após o jantar, os pastores vão para a cama. Eles acordam bem cedo. Às 4 da manhã, os amigos de Daniari levarão os cavalos para as montanhas, enquanto ele e a esposa pegarão a estrada. Seguirão caminho até a aldeia distante na fronteira com a China, onde vive o xamã Magomed. A base da dieta de Magomed são vegetais, muito presentes em qualquer outro uigur. Os uigures trocam garfo e faca e às vezes a colher pelos hashi, vindos da vizinha China. Um vizinho de Magomed o convidou para um restaurante. Ele trabalha com engenharia civil e consulta o Baxi a respeito das perspectivas para um novo projeto. Magomed foi escolhido ancião da aldeia. Muitos vão até ele atrás de aconselhamentos. Que faculdade devo fazer? Com que garota devo me casar? Magomed tem toda a responsabilidade de responder a essas perguntas. Sem terminar de ouvir seu interlocutor, o Baxi começa a dançar. Foi observado que xamãs não conseguem ficar parados ao ouvir uma música, especialmente se for uma melodia uigur. Acredita-se que a música atrai os espíritos. Quase todos os espíritos do planeta são acompanhados por algum ritmo. É como uma condição para o êxtase xamânico. A conduta imprevisível de Magomed não incomoda ninguém. Pelo contrário, o comportamento estranho indica a qualidade do xamã. Alguém que se comunica com espíritos não pode ser uma pessoa comum. Desde a infância, Magomed ouvia vozes e tinha visões. Isso o assustava, até ele encontrar um mentor que lhe explicou: não poderia ser diferente, afinal, você é um escolhido. O mentor de Magomed, um ancião uigur, também era um escolhido e transmitiu seu conhecimento a ele. Meu professor e guia espiritual partiu para o outro mundo há muito tempo, mas continua a transmitir a sua força. Quando eu toco o ferro em brasa, sou levado a um estado de fronteira entre esse e o outro mundo. E então eu absorvo a força dos mortos. Durante a semeadura, é muito frequente ver Magomed nos campos. Os agricultores acreditam que seus rituais e orações são a garantia para uma boa colheita. Ao meio-dia, Magomed costuma passear com a netinha. Em seguida, eles voltam para casa. Mesmo o xamã precisa de um momento de descanso. A casa de Magomed é decorada segundo o Feng Shui. De acordo com essa teoria, animais selvagens empalhados preenchem o morador com força energética. No entanto, não é recomendado mantê-los no quarto. Dizem que causa pesadelos.
O lobo é o totem dos povos turcos. Eu descanso sobre a sua pele, ela me dá forças. Um avô bondoso, carinhoso e que toca acordeon. É assim que os mais próximos conhecem Magomed. Eles nunca viram sua outra face, Ferina. Em transe, Magomed revira os olhos e rosna. Nunca na vida Daniari e Jadíria tinham deixado seu distrito. Agora eles têm 400 quilômetros pela frente. Para uma família modesta de pastores, essa viagem se compara a uma viagem para outro planeta. O casal pouco sabe sobre os uigures. Apenas não são como os cazaques e que eles vivem como os Baxi, que deve ajudá-los. O proprietário da aldeia pastoril alugou uma van confortável para o jovem casal. Tio Sasha chega para levar seus amigos. A beleza da terra natal não atrai Daniari ou Jadíria. Todos os seus pensamentos estão no xamã. Que tipo de pessoa ele é? Vai recebê-los ou não? Em qual língua eles vão conversar? O final da competição de cavaleiros da véspera perturba Jadíria. Não será isso um mau sinal? 40 cavaleiros com chicotes de couro nas mãos. Castanho, vamos lá, vamos aí! Tio Sasha, o patrão de Daniari, convocou todos os pastores dos arredores. Ele quer mostrar à sua filha o Kokpar, um jogo antigo entre os pastores cazaques. O título de campeão invicto do distrito no último ano foi de Daniari. Consiste na luta de cavalos por uma cabra decapitada. Os cavaleiros não poupam o chicote nos adversários. Uma mão serve para se proteger dos golpes, a outra para empurrar a carcaça com mais de 25 quilos. Nesta luta, nem mesmo permanecer na sela é uma tarefa fácil. Braços e pernas fraturados é algo comum. Mas a participação no Kokpar é uma questão de honra para o cavaleiro do Cáucaso. Vence quem consegue jogar a cabra aos pés do patrão. Desta vez, Daniari não teve sorte. Um rapaz da aldeia vizinha provou ser mais ágil que os demais. Ele lança a cabra para o patrão. Agora, o prêmio em dinheiro é confiado a ele. Duas horas de estrada, Jadíria começa a se sentir mal. Está enjoada. Ela não está acostumada a viajar por tanto tempo, mesmo num carro confortável. Se você quiser, voltamos para casa, diz Daniari. Mas Jadíria responde que tudo está em ordem. Restam 3 quilômetros. Ao longo do caminho, eles fizeram algumas paradas. Jadíria tinha que encontrar forças para poder voltar para o carro. Mas tudo já passou. Ao meio-dia, a van branca chega a Tilik. As figuras de dragões nas casas provocam a sensação de proximidade com o Império da China. Tilik é o encontro de 3 culturas, chinesa, cazaque e uigur. Daniari e Jadíria logo encontram a casa do xamã. Encontrar uma língua comum com Baxi foi bastante simples. Ele fala cazaque. O xamã conduz Daniari e Jadíria até a ala onde se dão as sessões. Daniari mal começou a falar sobre seu problema e o xamã o interrompeu, dando ele mesmo continuidade. Eu sei o que os trouxe aqui. Mexendo no tabuleiro, ele conta aos jovens sobre suas vidas, mencionando fatos conhecidos apenas por eles.
O tabuleiro identifica a causa das gravidezes mal-sucedidas de Jadíria. Você se casou contra a vontade dos pais, diz o xamã. Os jovens ficam calados, é verdade. O pai de Jadíria não queria que ela se tornasse esposa de um simples pastor. Daniari precisou raptar a amada. Meus amigos e eu a colocamos dentro do carro. Ela resistia chorando. Queria pular para fora do carro. Provavelmente todos na aldeia acordaram com os gritos. Foi à 1 da manhã. Me raptaram. Me colocaram num carro e depois fui levada para a casa de uma tia. Lá me vestiram com um chale e por lá eu fiquei. Não, eu não estava feliz. Chorei no caminho todo. Mas o avô dele, ele tinha 75 anos. Ele disse... Ele era da mesma idade que o meu avô. E ele disse que Daniari gostava de mim há muito tempo e que eu seria sua noiva. Então eu fiquei. Assim é a vida. Foi assim que nos conhecemos. Eu sei que minha mãe chorou muito. Me queria de volta. Meu pai não disse nada, mas ficou com raiva que eu me casei. Mas depois ele aceitou. Meu pai era contra eu me casar tão cedo. Casei-me com 22 anos. Ele achava que eu me casaria com uns 25, 26 anos, mas depois aceitou. Na opinião do xamã, ao se casarem sem a bênção dos pais, Daniari e Jadíria atraíram demônios para si. E apesar do pai de Jadíria já ter se conformado com o que aconteceu, os maus espíritos continuam a destruir suas vidas. Vocês trouxeram consigo espíritos ancestrais. Eu vejo que vieram de coração aberto. Significa que tudo deve sair bem. Vamos começar. Os rituais Baxi são sempre chocantes. É sabido que seus objetos mágicos preferidos são pinças e facas. Trocar ferro em brasa, engolir um punhado de agulhas, furar a si mesmo e até o paciente com uma faca, dizem que os Baxi são capazes de tudo. Se os antropólogos explicam a prática do incrível conhecimento de hipnose que ajuda os xamãs a bloquearem dores e induzirem os espectadores a outra realidade, então os moradores locais não duvidam. É um ato de força sobrenatural. O Baxi dá início ao ritual de expulsão dos espíritos maus. O ovo é o símbolo de uma nova vida. Como uma esponja, ele absorve toda a energia negativa. Nas práticas espirituais chinesas, o ovo é a energia da origem de tudo. Quando você quebra um ovo, um espírito sai de dentro dele, um espírito de vida nova. O ovo em si morre assim que é posto na frigideira, mas o espírito paira no ar.
A inalação pode curar a pessoa. O ovo é posto numa chapa de ferro em brasa e o Baxi os esmaga com os pés descalços. No estado de transe, ele não sente dor. Libere a alma presa. Ah, saia todo mal, saia! Magomed cauteriza no corpo de Daniari os pontos, pelos quais, de acordo com os xamãs, pode penetrar energia maligna. Essa dor cura. Experimentando a dor física, Daniari esquece a da alma. Assim, sua mente se purifica. Jadíria observa o marido e, assustada, pensa que o xamã vai esmagá-lo do mesmo jeito. Daniari, assustado e nu, sente-se desprotegido. Ele é como uma criança, pronto para qualquer ordem. A língua. Dê-me a língua. Tanto uma ferramenta de trabalho quanto uma arma mortífera, a faca é um atributo obrigatório nas antigas práticas místicas chinesas. Com a faca em brasa, o Baxi transpassa os cabelos de Daniari. Ele rompe o contato com as forças do mal e conclui: você é resistente como ferro. Vai conseguir o que precisa. A sessão está encerrada. Magomed sai para a rua recuperar o fôlego, enquanto Daniari, exausto e confuso, permanece no chão. Você está bem? Normal. Parece que fui nocauteado. Foi como se uma corrente elétrica tivesse passado por mim. Eu vibrava por dentro. Mas assim que o ritual acabou, eu parecia ter nascido de novo. Senti que tinha ganhado forças e a minha alma estava extraordinariamente leve. A alma de Jadíria, segundo Baxi, foi bem menos afetada pelos espíritos maus do que a do marido. Não será preciso passar ferro em brasa sobre a moça. Um ritual com um carneiro branco será suficiente. No ritual de purificação, é usado apenas os pulmões do cordeiro. Sempre rosa claros, eles devem absorver a força dos espíritos maus, que envenenam a vida de Jadíria. Se tudo ocorrer bem e a purificação acontecer, dá-se algo inacreditável. Eles se escurecem diante de nossos olhos. O mineiro segura a faca, Magomed executa as preces. O mineiro entrega ao Baxi os pulmões ainda quentes. E agora ele dá início ao ritual, repetindo as práticas xamânicas ancestrais. Coberta de sangue, Jadíria recebe golpes sem reclamar. Surpresa, ela começa a acreditar no xamã. O ritual não dura mais do que 2 minutos. O xamã pendura os pulmões no quintal. Instantaneamente, eles começam a escurecer.
Baxi, os espíritos maus finalmente deixaram Jadíria. A moça não consegue conter as lágrimas. Parece que pela primeira vez, ela se sente liberta do medo e está confiante de que tudo ficará bem. O tabuleiro prevê: Daniari e Jadíria estão destinados a se tornarem pais logo. No entanto, os pensamentos do jovem casal estão em outro lugar. Daniari e Jadíria permaneceram calados durante todo o caminho de volta. Mas ambos sabiam que antes de voltar para casa, deveriam passar na casa dos pais para receberem a bênção atrasada. Foi o que Magomed lhe ordenou. De geração em geração, ano após ano, todos os dias a mesma paisagem. Montanhas solitárias no meio de uma estepe infinita. Aqui, longe da agitação das cidades, vivem os xamãs Baxi. Através dos seus ritos, uma tradição milenar nômade revive. Seu poder que ajuda as pessoas jamais é posto em dúvida. Afinal de contas, para aqueles que nasceram aqui, ele é tão real quanto esses cavalos brancos, quanto o leite de égua, de sabor azedo conhecido desde a infância, e como o vento que sopra sem cessar sobre o vasto horizonte da grande estepe.